Essa é bem complexa, né? Não sei se é crise de meia-idade, mas estou com dificuldade de me alegrar com as conquistas. Primeiro, eu lamento, né, que você esteja passando por isso, mas é bastante comum e eu posso citar aqui 3 coisas as quais têm influências e a gente às vezes não consegue perceber, né? Talvez o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas vou tentar explicar. Primeiro é essa correria que a gente vive no dia a dia. Então são tantas coisas para fazer que a gente não consegue se alegrar com as pequenas vitórias que a gente tem. Então a gente acaba de fazer uma coisa e a gente já está pensando na próxima. Então não tem aquela pausa para você poder saborear esse momento, né? Então que seja uma pequena coisa. Eu precisava, vou dar um exemplo esdrúxulo, eu precisava varrer a casa. Eu nunca consigo. Então quando eu consigo, eu não consigo me alegrar com isso, porque eu já tenho outra coisa para fazer. Então eu tenho outras demandas, eu tenho um trabalho para entregar, eu tenho uma reunião para fazer, então nunca tá um checklist. Vou continuar aqui. Então daí esse checklist nosso, ele nunca acaba, porque a gente está sempre preocupado com a próxima coisa que a gente tem que entregar, com a próxima coisa que a gente colocou como meta para a gente atingir. Então é importante a gente fazer pequenas pausas. A gente terminou um trabalho, que seja até na sua rotina diária, faz uma pausa, toma um café, pensa sobre aquela entrega que você conseguiu fazer e se parabeniza por isso. Isso é muito importante. Um outro segundo ponto que eu queria trazer é a influência social que a gente vive. Então, que são aquelas coisas que as pessoas postam, ou que a gente vê que as pessoas estão fazendo, que as pessoas estão entregando algo maravilhoso e surpreendente, e às vezes a gente inconscientemente se compara e fica sempre achando que o que a gente está entregando, ou que a gente conquistou, é menor, ou de alguma forma às vezes a gente até acha que é muito bom, mas a gente é influenciado e a gente nunca está satisfeito, né? E um terceiro ponto seria uma reestruturação da nossa rota mesmo. Vou falar de reestruturação da rota. O que eu quis dizer? Às vezes a gente tem algumas mudanças e acontece muita mudança de propósito, e que às vezes quando a gente era jovem a gente definiu algumas metas na juventude. Então eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter um bom trabalho. E quando a gente está nessa fase adulta, a gente conseguiu atingir esses objetivos e a gente consegue perceber que esses objetivos, às vezes, eles não atingiram aquela felicidade que a gente imaginava que ia atingir, porque a gente definiu ele lá atrás. Então essa mudança na rota, ela é constante, né? E às vezes a gente se sente perdido. Então uma coisa que eu gosto de falar é assim, a felicidade ela não está no ponto final, mas na nossa trajetória como um todo. Então pensa como era há 5, 10 anos atrás, né? O que você conquistou que te deixou muito feliz? E pensa no hoje, o que te traz felicidade? É a companhia de pessoas, é estar em contato com a natureza, sei lá, malhar, passar tempo vendo filme. O que te traz felicidade hoje? Então, assim, é começar a vislumbrar de uma forma diferente, não se cobrar tanto. Às vezes a gente se cobra demais. Às vezes a gente já tem tudo, né? E alguns objetivos que a gente já queria alcançar, a gente já alcançou, mas a gente continua se cobrando. Então é importante você parar e avaliar como que era lá atrás, o que você almeja pra frente. E eu sempre uso para você não se pressionar muito, e eu uso até isso para mim, porque eu sou uma pessoa que eu me pressiono muito e trabalho muito isso na minha análise. Então é importante você parar e pensar, eu gosto de quê? Eu gosto de fazer o quê? Então, quando eu estou com pessoas, eu me sinto eu mesma, e aí você começa a desacelerar, porque tem uma pressão social muito grande aí. Então, para encerrar, os 3 tópicos que eu falei foram: próxima coisa, então a gente está sempre acelerado querendo fazer o próximo, então a gente não tem essa satisfação daquilo que a gente fez. A influência social e a mudança nos nossos propósitos. Então são essas 3 coisas, dá uma paradinha para pensar, analisar e ver se faz sentido para você. E se ainda assim você continuar se sentindo sem essa satisfação pessoal, procura auxílio profissional. Ó, beijinho. Por isso que é bom, tá vendo? É a gente falar que a gente vai trocar uma ideia e a gente tá trocando uma ideia. Eu acabei de receber aí, ó, de uma seguidora, e que realmente eu tinha esquecido desse detalhe que é importantíssimo. A gente tem muito essa questão, depois dos 40, principalmente as mulheres, a questão da reposição hormonal. Não que os homens também não tenham, tá, gente?
Os homens também muitas vezes têm que fazer reposição hormonal, mas as mulheres depois dos 40 elas precisam às vezes fazer um check-up, né? Faz um check-up, e se você já viu que tá tudo ok com essa parte hormonal, então você parte para aqueles 3. Mas se você ainda não fez seu check-up, faz um check também para dar uma validada, né? Para ver se não tá faltando algum tipo de vitamina, alguma coisa que tá te deixando um pouco desmotivada, tá? E obrigada a minha seguidora maravilhosa que mandou isso aí pra mim.